Sentem, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Senão vocês vão sentar e eu vou pedir para vocês levantar de novo. Só se quiser fazer uns exercícios aí com a Anne, ó, vem de segunda, quarta-feira. Capítulo 5. Semana passada, a gente deu início ao estudo das bem-aventuranças. Nós chegamos a estudar 5 bem-aventuranças. Hoje nós vamos ver a partir da 6ª bem-aventurança. Mas nós vamos ler todos. A partir do versículo 3, irmãos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da tua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem de todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Podeis se assentar. Amém? Estudamos na semana passada, como eu disse, as 5 primeiras bem-aventuranças. Só para dar uma breve introdução, que eu nunca tinha feito isso, uma ministração vira 2, mas não tinha como, né? Então, como eu mencionei na semana passada, irmãos, Jesus se achava em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. E ele decidiu reunir toda aquela grande multidão para ensinar, para pregar. E daí foi um dos maiores, ou o maior sermão que foi já pregado por Jesus. Irmãos, o Fabião, o pastor está me ligando. Fala para ele que nós está na... Não, atende. Não, eu não estou entendendo aqui, ó. Não é sério, atende aqui, pastor. Ô pastor, é culto agora, não está vendo, ele não está vendo o culto online, já dá uma ralada nele já, pastor, aqui. Não é possível. Ou ele quer falar alguma coisa, ele quer entrar ao vivo, né? Às vezes ele quer falar alguma coisa, eu não entendi, né? Continuando, irmãos. Este sermão do monte, irmãos, vai do capítulo 5, 6 e 7. Como eu falei, é o maior sermão da história. Todo o evangelho está baseado no que ele pregou neste sermão do monte. E dentro do sermão do monte nós encontramos as bem-aventuranças. Foi bem o início da sua pregação. Ensinei também que bem-aventurados, irmãos, vem do grego que quer dizer macários. Bem-aventurados, macários. Ou também feliz e abençoado. Então, caso você ainda não tinha compreendido o que significa um bem-aventurado, ele significa feliz ou abençoado, tá? O Fabão tá vindo aí, quer ver que o pastor queria entrar ao vivo aqui? Nessas bem-aventuranças, irmãos, o que a gente aprende? Que a felicidade que o Senhor nos ensina na tua palavra é bem contrária daquilo que o mundo nos ensina, do que a sociedade nos ensina, ou que o mundo espera. A bem-aventurança do que a gente aprende aqui, nessas 8 bem-aventuranças, na visão do mundo, eu tenho certeza que a pessoa que olhar isso e falar, isso aqui é feliz? Isso é bem-aventurado? Isso que é ser abençoado? Eu entendo, é o contrário, essa pessoa não tem nada de abençoado. E o Senhor ensina que sim. É bem-aventurado sim os humildes de espírito, é bem-aventurado sim aqueles que choram, é bem-aventurado sim os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, sim, são bem-aventurados, são felizes e são abençoados, porque eles estão vivendo a vontade de Deus. De novo, as bem-aventuranças não vêm, isso não é carnal, irmãos, isso é um fruto do Espírito. Isso é um prêmio, isso é um presente da graça de Deus. Então, dando continuação, versículos 8. Então, Mateus 5, 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, em outras versões.
Os puros de coração, irmãos, não são aqueles que observam simplesmente uma limpeza exterior. Ele não estava vendo o culto, né, Fabião? O pastor não está vendo o culto, você é certeza, né? É. Mas o puro de coração, o limpo de coração, irmãos, é aquele que se refere à pureza interior. Que é muito fácil, irmãos, alguém está limpo, arrumadinho por fora, mas está com o seu coração sujo, podre, imundo. É muito fácil, irmãos, sermos crentes de colocar uma biblinha debaixo do braço e vir para a igreja domingo. Mas o que você revela no restante da semana é o que você diz que você é ou não é um cristão. Nas escrituras, irmãos, o coração inclui mente, emoção e vontade. Então tudo que for falar de coração na Bíblia é mente, é emoção e vontade. Isso que a gente entende quando aqui a Bíblia se refere a coração. Jesus está afirmando, irmãos, que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, ou seja, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas motivações, nossos desejos e nossa vontade. É fácil, irmãos? Eu sei que não é fácil. Um dos louvores que foi ministrado aqui nessa noite é até um versículo que eu vou ler aqui para frente. É uma passagem de Paulo. Paulo fala. Vamos adiantar já um pouquinho. Abre lá todo mundo em Romanos 7. Romanos 7, irmãos. Eu gosto de louvor assim, irmão, que não é canta a Bíblia. É benção. A partir do versículo 14, põe aí, Kaique, para nós. Vou ler aqui na minha versão, que pode estar diferente da versão de vocês. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, o apóstolo Paulo falando, tá, irmãos? Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu bem sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem estão em mim, não o porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerrando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Resumindo, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que o bem que ele sabe que ele deve fazer, isso ele não faz, mas o mal que ele sabe que ele não deve fazer, é o que ele acaba fazendo. Ele termina aqui, desaventurado. Em outros lugares fala, maldito o homem que sou. E essa luta não é só com o apóstolo Paulo. Imagina se o apóstolo Paulo tinha essa luta. Imagina nós aqui, comedor de arroz e feijão, irmãos. Se não vai ter essa luta, essa batalha também do bem e o mal dentro de nós. O desejo de fazer o bem, mas o mal é maior. E você vai lá e acaba fazendo aquilo que é errado. E termina como Paulo, maldito o homem que sou. Desaventurado homem que sou. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 4:23, que sobretudo o que se deve guardar, guarda-te o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sim, irmãos, a palavra de Deus nos alerta que é do coração que procedem todas as fontes, tudo que é bom, tudo que é ruim também. De novo, o que o coração representa na Bíblia, irmãos? Mente, emoção e vontade. Então fique preocupado, irmãos. Não, eu estou sentindo aqui no meu coração que eu tenho que fazer isso. Cuidado. Pode ser algo bom? Pode, mas pode ser um engano também do seu coração. Sim, irmãos, a palavra de Deus afirma que o coração é a fonte da maioria das nossas dificuldades. Se a gente for lá rapidinho, não precisam abrir, eu abro aqui para vocês, eu leio aqui para vocês. Mateus 15:19 diz o seguinte:
Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Porque do coração. Então quando você falar de novo, irmão, se eu estou sentindo no meu coração, mas cuidado, o que você está sentindo no seu coração? Será que isso que você está sentindo no seu coração provém de Deus? Ou provém das suas vontades, da sua mente, ou das suas emoções? A palavra pureza, irmãos, vem do grego que significa cátaros, que significa sem mistura, sem fusão, sem adulteração, peneirado, sem resíduos. E no sentido bíblico, o termo puro significa destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. De novo, irmãos, caímos novamente naquele versículo que eu li precipitadamente para vocês de Paulo, que vai chegar aqui no meu esboço. É quando o nosso coração está dividido, e quando a nossa mente, nossa devoção está dividida, metade nós sabemos que devemos adorar a Deus, mas metade do nosso ser, ele quer o que? Satisfazer as vontades da nossa carne, os nossos desejos, nossas ânsias, muitas vezes egoístas, muitas vezes pensando em nós mesmos. Mas lá no Salmo 86, 11, irmãos, que isso sirva de nós como uma oração. Diz assim o salmista: dispõe-me o meu coração para temer somente ao teu nome. A nossa grande dificuldade, irmãos, é o nosso coração doble, nosso coração dúplice. Uma parte do nosso ser quer conhecer e adorar a Deus, mas a outra parte não quer, não. É só eu que vivo isso aqui, irmãos? Ou tem mais alguém aqui nessa noite aqui que metade quer adorar a Deus e a outra metade não quer? Como faz parte do louvor também que cantamos nessa noite, que é uma batalha, que é uma luta entre a carne e o espírito. Somos nós, irmãos, seres humanos. O coração limpo, irmãos, é um coração que não está dividido, irmãos. É um coração que está destituído de toda contaminação. Está puro, está íntegro. Hebreus 12, 14 diz assim, irmãos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Novamente, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gloriosa recompensa, irmãos, dos puros de coração, é somente que eles verão a Deus. Quem aqui anseia ver a Deus, irmãos? Quem aqui arde realmente no coração? Eu quero ver a Deus. Dos louvores que nós cantamos aqui nessa noite também, irmãos, é uma versão, essa é o da Lagoinha, não é? Como é que é o nome mesmo? Tem o nome do ministério? É Lagoinha? Diante do Trono. Essa é a versão do Diante do Trono, né? E é muito linda, mas eu prefiro ainda a versão que é do Livres para Adorar. E eu lembro que eu chorei demais, irmãos. Na verdade, tem um CD do Livres para Adorar que, quando ele lançou, acho que eu chorava da primeira à última faixa. Era lindo de ver. Esse aí, então. Quando falava Ele Me Ama, rapaz, era para debaixo da mesa chorando, agradecendo, orando. E é lindo, irmãos. Quem não tem o desejo no seu coração de ver a Deus, eu não sei o que mais você deseja, irmãos. Eu não sei mais o que você deseja. A gloriosa recompensa, como eu estava dizendo aqui, irmãos, é que eles verão a Deus. E o verbo no grego, irmãos, está no futuro contínuo. Que quer dizer o que, irmãos? Verão continuamente a Deus. Que os puros de coração não somente verão uma vez, eles verão uma vez e continuarão. Verão a Deus nessa vida e na eternidade. Não tem prêmio mais glorioso do que esse, irmãos. Você ver a Deus, você contemplar a Deus e de uma forma contínua, de uma forma infinita, estar na face daquele que nós adoramos, que nós o pregamos, que nós o declaramos aqui nessa vida, e veremos Ele face a face, irmãos, veremos Ele face a face. Os limpos de coração, irmãos, verão a Deus, e isso é mais do que tesouro, mais do que glórias humanas. Nossa maior recompensa é Deus. Ele é o melhor de todas as recompensas. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus.
Oh, glória, irmãos. De novo, não é fácil. Não é fácil. É fruto do que, irmãos? De buscar a santificação, de buscar a consagração. É fruto de oração, é de jejum, é de encher de tudo aquilo que é de Deus. As vontades vão parar de vir? Não vão parar de vir. Mas quando a vontade bater em você que vai fazer algo errado, ela retornará e cairá por terra. O salmista também, irmãos, isso aqui eu não anotei no meu esboço, mas tem um salmo que ele diz assim: Senhor, eu quero apresentar na tua presença com as mãos limpas e um coração puro. Que isso faça parte também da oração de cada um de nós, irmãos, que possamos ter as mãos limpas, que nas nossas mãos não passou nada de errado, que não manipulamos, que não efetuamos nenhum mal, mas também que o nosso coração também esteja puro, que até o coração ficou livre de desejos maliciosos, que não fazem parte do coração de Deus. Sétima bem-aventurança, irmãos, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, as escrituras começam com paz, lá no Jardim do Éden, irmãos, um lugar maravilhoso que o Senhor preparou para colocar ali o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. E o Senhor termina também as suas escrituras com paz, lá em Apocalipse, lá na eternidade, lá na glória com Ele. O pecado do homem, irmãos, infelizmente interrompeu este período de paz, este lugar de paz, este momento de paz no Éden. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. E um dia Ele, o príncipe da paz, virá e estabelecerá essa paz plenamente com o seu reino. Mas até lá, irmãos, ainda vivemos num mundo que não é mais um mundo de paz. É um mundo, como diz as escrituras, irmãos, jaz do maligno. Porém, irmãos, em Filipenses 4:9 diz lá que o Senhor se autodenomina que eu sou o Deus da paz, e não há paz no mundo sem Ele. Mas de novo, irmãos, neste mundo em qual vivemos, por causa de Satanás e do pecado, da desobediência do homem, não vivemos em um mundo de paz. Quando a gente pensa, irmãos, que uma grande guerra está cessando, um grande conflito, tudo se desmorona, irmãos. Estoura outra guerra, estoura outro conflito, estoura outra matança, outra mortes, bombardeios, crianças sendo vitimadas, mulheres, idosos. É algo sem fim, é algo sem fim. Por isso, irmãos, que o homem já tentou sucessivamente, pelos seus próprios esforços, trazer paz neste mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, irmãos, os homens tiveram uma grande ideia: vamos formar aqui uma organização que vai ser a responsável por trazer a paz na Terra. E eles formaram, irmãos, chamada ONU, em 1945. E o lema da ONU é o seguinte: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. E adivinha, irmãos, desde 1945, tivemos mais guerras, irmãos? Tivemos conflitos? Tivemos mortes? Não parou, irmãos. Infelizmente, não é a ONU que vai trazer paz para esta terra. Não é um homem sequer que trará paz nessa terra, mas somente o Filho do homem que trará paz para esta terra. Mas o Senhor aqui faz um lembrete, irmãos: mas bem-aventurados, abençoados, felizes são os pacificadores, aqueles que levam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor está chamando eu e você nessa noite, para sermos pacificadores, para sermos agentes de paz, irmãos. E não é uma paz simbólica não, irmãos, não é uma paz qualquer, é uma paz verdadeira. É de colocar o inimigo diante do outro, sentar e dar a mão e dar um abraço e pedir perdão. Isso é o meu papel, isso é o seu papel. Eu gosto de falar, irmãos, que tem todos os seus problemas, que teve no seu percurso como presidente, é um homem também falho, pecador, mas eu me lembro muito bem, irmãos, do Bill Clinton, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, que eu me lembre, tá, irmãos? Claro que teve muito antes ainda, eu só estou nessa terra há 40 anos, mas que eu me lembre do presidente dos Estados Unidos, foi o que conseguiu fazer o papel de melhor intermediador da paz, naquele conflito de Israel e aquela região ali da Palestina.
Eu me lembro muito bem, irmãos, começava a surgir um comentário que seja de alguém soltou um traquezinho, uma bombinha de um lado para o outro, ele ia lá no Oriente Médio, ele chamava o líder dos israelenses, chamava o líder dos palestinos numa reunião pública e fazia um dar a mãozinha para o outro. Falava, vamos parar com isso aqui. Quantas imagens eu tenho isso gravadas na minha mente? Ele fazia um dar a mãozinha para o outro, podia até não estar muito felizinho, né? Mas dava a mãozinha, não, vamos ficar de boa agora, vamos... Ele fez isso, irmãos, e muito tempo, durante o seu mandato, não estourou nenhuma guerra. Aí quando o Bush assumiu também, então aí já detonou tudo, né? O Bush pai e o Bush filho. Né? Mas perante isso, no momento do Bill Clinton, irmãos, ele era, no seu entendimento, na sua visão, ele era um pacificador. Mas isso é um chamado para mim e para você também. Não são simplesmente para grandes autoridades, para grandes homens poderosos que estão envolvidos na política, não. Isso é para mim e para você, irmãos. O homem está em guerra com Deus, o homem está em guerra consigo mesmo, o homem está em guerra com o próximo, o homem vive em guerra até com a natureza. O homem não tem paz nem consigo mesmo, irmãos, isso é uma realidade. Essa vida louca que a gente leva, irmãos, uma vida que a gente muitas vezes se afasta das coisas do Senhor, uma vida corrida, uma vida que não tem tempo para você se alimentar direito, para você dormir direito, para você descansar, para você ter um momento de lazer, de alegria, ter um momento de buscar a Deus, a sua mente entra em colapso, irmãos. É o que a gente tem vivido aí, dia após dia, que são as doenças que atacam o que? O nosso emocional. São ansiedades, são depressões, são crises de pânico. É falta de Deus? Não é falta de Deus não, irmãos. É uma enfermidade. Porém, é uma enfermidade que ataca o nosso emocional. Mas o muito disso, irmãos, devido a essa vida louca que a gente tem. Essa vida maluca que a gente tem. São traumas, são pressões, são opressões, que nós temos limite. E se realmente não se entregarmos, não se esvaziarmos diariamente na presença de Deus, qualquer um de nós estamos sucintos a isso. Enquanto o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, não reinar nos nossos corações, no coração do homem, essa paz nunca será alcançada. A paz, tanto no grego, irmãos, quanto no hebraico, é a libertação do mal. De novo, irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, irmãos, a paz é libertação do mal. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Você está vivendo uma paz plena, irmãos. Você está em harmonia com Deus. Você está em paz contigo mesmo. Você está em paz com o teu próximo. Isso você está vivendo uma paz. Irmãos, uma das coisas que eu mais valorizo nessa vida é ter paz. Para mim a paz, ela vale muito. Não tem dinheiro para mim que pague a paz. Não tem, irmãos. Não tem nada que você venha falar para mim, não, mas uma grande viagem, um grande bem que você venha comprar, ou paz. Eu troco facinho, quero paz. Ixi. Minha esposa mesmo fala, né? Tudo eu quero paz, quero descanso, deixa no meu cantinho. Conflito, irmão, só se for necessário. Se for necessário, a gente vai. Mas se for para mim caçar assunto, irmãos, não. Eu quero é paz. Eu quero estar em harmonia com Deus. Eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu quero estar em paz com o meu próximo. Irmãos, eu sou o tipo de pessoa, me perdoe por falar por mim mesmo, mas eu gosto de todo mundo que eu venho encontrar na rua. Eu posso cumprimentar, eu posso dar um abraço. Eu quero estar em paz com todos. Se eu tenho aquela pessoa que, não, eu estou com um probleminha com ela, não, eu tenho que atravessar a rua quando eu vejo uma pessoa, não, irmãos, isso sinceramente não é de mim. A pessoa, ela pode até ter arrumado alguma coisa comigo, mas eu estou livinho no meu coração. Se atravessar a rua, vai ser ela, eu não atravesso não. Se ela continuar, eu vou querer cumprimentar e vou abraçá-la. Já deixo de recado, tá? Se alguém quiser virar a cara para o pastor, se trombar comigo, eu vou abraçar você. Aí, é bom já se resolver, você entendeu? 2 Coríntios 5, 18 e 20, mano, nós aprendemos que o pacificador está em paz com Deus. Ele anuncia o evangelho da paz, ele tem o ministério da reconciliação debaixo do seu braço, ele é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com ele.
De novo, irmãos, não vai existir paz neste mundo enquanto nós não pregarmos que cada homem tem que se reconciliar com o príncipe da paz. Enquanto todos não entenderem que no seu coração deve habitar o Senhor que diz: eu sou a paz, eu sou o Deus da paz, não existirá paz, irmãos, serão apenas breves momentos passageiros, mas que na primeira faísca vai explodir tudo. E eu digo mais, não são simplesmente guerras, irmãos, que nós estamos vendo ali na Ucrânia, ali na região ali da Palestina, de Israel, não. É um conflito na sua empresa, é um conflito dentro da sua família, no seu lar, na sua rua, é um conflito dentro dos seus irmãos da igreja, porque seria muito mentiroso falar: dentro da igreja só tem santos, só tem anjos, né? Não tem conflito. É uma mentira. Tem conflito, sim, mas também que eu espero que sejam de homens e mulheres maduras do Senhor, que teve o conflito, irmãos, teve a divergência, vamos sentar e vamos selar a paz. Amém? O pacificador é aquele que ama os seus inimigos, que abençoa aqueles que o maldizem e ora por aqueles que o perseguem. Eu sei que isso pode parecer, né, irmãos, uma contradição, eu sei que isso pode parecer mais um paradigma, mas isso está lá em Mateus 5,45, abre para nós aí, Kaique, por favor. Para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está no céu, porque Ele faz... Não, então eu não tenho errado essa referência aqui, é isso mesmo? Aí ajuda o pastor aí, eu anotei 5,45, irmãos. É isso não. Está na Bíblia, irmãos, eu juro por Deus que está na Bíblia isso aqui. Espera aí. Será que foi o Kaique que derrubou eu na versão? Não pode ser, irmãos. Vamos lá, exatamente. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44, eu porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso os publicanos também o mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não os fazem que os gentios mesmos. Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Só aquele versículo ninguém ia entender nada, né, irmãos? O que está dizendo, irmãos? Amar aquele que ama você é fácil. Orar por aquele que ora por você e te abençoa é fácil. Eu quero ver fazer o contrário. Eu quero ver você orar por aquele que te persegue. Eu quero ver você orar aqueles que declaram que são seus inimigos. Esses são os filhos de Deus. Esses são os abençoados, bem-aventurados e felizes, porque são chamados filhos de Deus. E qual recompensa, irmãos, que o pacificador tem? É só esse, irmãos: ser chamado filho de Deus. Creio que a maioria aqui tem filhos. Nós amamos os nossos filhos acima de tudo, de um bem material, de um carro, de uma casa. É ou não é, irmãos? Não tem bem material acima de tudo, é bem material, tá, irmãos? Não tem um bem material, não tem nada que a gente coloque uma riqueza que seja maior do que um filho para nós. Irmãos, e o pacificador é somente filho do Deus vivo. Aquele que se torna um pacificador, ele ganha somente isso: o direito, a herança de ser chamado de filho do Deus vivo. Irmãos, isso é o título mais honroso e exaltado que pode ter, de ser filho de Deus. Não tem um título aqui na terra que seja melhor do que ser chamado de filho de Deus. No Salmo 17:8 ele diz assim, irmãos, que nós somos a menina dos olhos do Filho de Deus. O que é a menina dos olhos, irmãos? É a pupila. O Senhor nos deu a pupila como algo tão precioso que a nossa pálpebra praticamente ela tem um movimento involuntário. A gente não... Você pensa que você tem que piscar?
Quando algo se aproxima dos seus olhos, ela se fecha automaticamente. É uma segurança de algo tão sensível e precioso que é a pupila, a menina dos olhos. O Senhor diz na sua palavra isso, que nós somos a menina dos olhos de Deus. De tão precioso, irmãos, de tão importante, de algo que uma forma como Deus protege. Os filhos são muito preciosos para Deus, irmãos. Em Malaquias 3,17 diz assim: somos o seu tesouro particular. Malaquias 3,17, irmãos, somos o seu tesouro particular. Quando somos adotados como os filhos, irmãos, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Oitava bem-aventurança, irmãos: os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler completinho aqui. Bem-aventurados, a partir do versículo 10, irmãos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Para nós, irmãos, pode parecer impossível, né, a gente associar alguém abençoado, alguém feliz, alguém bem-aventurado com alguém que é perseguido, né? Aí você entende, não, alguém que é perseguido não vive felicidade, né? Não. Mas alguém que é perseguido, irmãos, por causa de Jesus, por causa da sua justiça, por causa da sua palavra, esse sim é abençoado. É o Senhor que diz. Aquele que por causa dele, que por causa da sua palavra, da sua vontade, é perseguido, sim, irmãos, é feliz nele, em Cristo Jesus. A cruz, irmãos, vem antes da coroa, irmãos. O sofrimento precede a glória. Sim, irmãos, quando Jesus diz que cada um devemos carregar a sua própria cruz, sim, irmãos, nós teríamos uma missão aqui na terra a cumprir. E de novo, a missão não é simplesmente vir aqui no domingo, cantar uns louvor, levantar a mãozinha, escutar a palavra do pastor e ir embora para casa. Não é essa não. É carregar a sua cruz. É fazer a sua missão, é cumprir o seu propósito. E muitas vezes isso vai gerar o que, irmãos? Problemas. E muitas vezes disso vão gerar o quê? Vão gerar inimigos. Pois diz assim, irmãos, vamos lá ler João 15. João 15. João 15. João 15. Dezoito. Esse aqui eu conferi, irmãos, está certinho, viu a referência. A partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. De novo, irmãos, não fazemos parte do mundo. O mundo ama aquele que faz parte dele. A partir do momento que você se declara que você não é do mundo, você é de Cristo, você será odiado pelo mundo, porque primeiro odiou a Cristo, irmãos. E se nós nos declaramos que nós somos de Cristo, o mundo nos odiaria sim, irmãos. Não tem como sermos amados pelo mundo, irmãos. E não temos como também, diz na palavra de Deus, sermos amigos do mundo. Não bate. É diferente falar, não devemos amar a todos, sim, devemos amar. Devemos amar e levar para eles, cada um deles, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, as boas novas. Mas não amar o mundo. Não compactuar com o mundo. E não tem como o mundo nos amar, irmãos. Não tem, porque trevas e luz, isso não se condizem. Não existe pacto com as trevas e a luz, irmãos, não existe. Onde a luz está, a escuridão não existe. E se tem escuridão, irmãos, lá não tem luz, lá não habita luz.
Os cristãos primitivos, irmãos, foram duramente perseguidos, tanto por judeus como por romanos, ou até por gentios. Os apóstolos de Cristo, irmãos, foram perseguidos de formas implacáveis. André, irmãos, irmão de Pedro, quem conhece aqui a bandeirinha do Santo André? Como é que é a bandeira lá, até de futebol? Como que é o símbolo de Santo André? Como que é o símbolo, Marcelo? Santo André? Você sabe, irmão, você sabe, irmãos. Você sabe, irmãos. Ninguém aqui sabe como é que é? Fala, Lê, você fala. Você pode falar, Lê. Não tem problema não, não está na EBC, mas é bom falar. Ninguém sabe como é o símbolo, irmãos. Quem falou aí? É uma cruz no formato de X. O apóstolo André, ou Santo André, ele foi morto, amarrado numa cruz, mas ela estava numa forma de um X. E ele não morreu, como pode dizer, como Jesus foi com uma lança. Bem que Jesus já tinha morrido, ele já tinha inspirado, né? Mas ali relata que todos aqueles ladrões que estavam com Jesus naquele dia na crucificação, quem não morria justamente pela falta de ar, eles iam lá e vinham com uma lança do lado para realmente certificar que estava morto. André relato, isso é parte histórica, tá, irmãos? Não está na Bíblia. Mas que ele foi amarrado nessa cruz em formato de X e deixou ele morrer lá até quando ele não conseguia mais respirar. Morte terrível, irmãos. Ele ficou preso lá até ele não conseguir mais ter forças de encher o seu pulmão de ar. Pedro, irmãos, ele ficou preso 9 meses, depois foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmãos, foi morto ao fio da espada, à ordem de Herodes. Mateus e Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João, irmão, foi deportado para a ilha de Patmos e lá ele morreu de velhice. O apóstolo Paulo, irmãos, vamos lá ler 2 Coríntios. 2 Coríntios, irmãos, vamos lá, rapidinho. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Até o 28, irmãos. Vamos lá, diz assim na minha versão. São ministros de Cristo? Quem é ministro de Cristo aqui, irmãos? Somos ministros de Cristo? Somos? Então é para vocês. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e dia eu passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Só o que o apóstolo Paulo passou, irmãos. E aí, na visão do mundo, esse cara é abençoado, irmãos? Esse cara é feliz? Não, irmãos. Na visão do mundo, isso não tem nada a ver com felicidade, isso não tem nada a ver com alguém que é abençoado. É o contrário, tem a ver com alguém que não tem nada de bênção. Eu acabei de falar, que isso, essa pessoa aí, Deus ó, esqueceu dela. E mentira, foi um dos maiores pregadores que nós temos no Novo Testamento. Ele foi responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento. Grande homem de Deus, abençoado sim, bem-aventurado sim. E feliz no Senhor, sim. Sim. Quando o Senhor Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte, irmãos, o apóstolo Paulo ainda não tinha nem se convertido. Mas ele já sabia que viria um grande vaso em suas mãos, poderoso em suas mãos. Os apóstolos, irmãos, eram considerados lixos do mundo. Lixos do mundo. Eu não anotei essa referência, irmãos. Mas quando os apóstolos, irmãos, se eu não me engano foi Pedro, não me lembro agora, quando ele tomou a primeira surra, irmãos. Ele ficou vibrante, ele falou, eu apanhei que nem Jesus, olha que bênção, eu estou com as marcas de Cristo,
eu fui açoitado que nem o meu mestre. Isso era algo que era status, irmãos, que era, como é que fala? Que era ostentação, era apanhar como mestre, é ser perseguido como mestre. Eles ficavam, agora eu tenho, olha o que eu tenho aqui nas costas, o que é? Uma chicotada, igual a Jesus, eu estou bonito. E hoje o que a gente menos quer, irmãos, é passar por qualquer tipo de sofrimento. Ao mínimo sofrimento que seja, irmãos, uma unha encravada, Deus esqueceu de mim. O Senhor me abandonou, o pneu do carro furou, Deus não me ama. A gente não tem noção 1% que os apóstolos passaram, irmãos. Sejamos sinceros, irmãos, sejamos sinceros, principalmente aqui no Brasil, nós não passamos 1% de perseguição que esses grandes homens de Deus passaram. Aqui a vida de um cristão é totalmente pacato, seguro, tranquilo, é uma paz que dá até sono. Você pode pregar em qualquer lugar, irmãos, pode pregar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo. Você pode parar ali na calçada e a gente começar a pregar, a gente pode se reunir em qualquer lugar e pregar, irmãos. Não passando, excedendo os horários de que é de restrito a barulho, você pode pregar em qualquer momento. Com exceção, irmãos, alguns lugares no mundo que os cristãos são perseguidos até hoje, onde existe país comunista, onde existem lugares que são, tem muçulmanos, né, tem os islâmicos, terroristas, lá sim existe perseguição. Tem países comunistas que você não pode nem ter Bíblia. Todos eles, na realidade. A igreja é perseguida totalmente, porque o Estado quer acabar com o poder, se quer qualquer tipo de autoridade dentro da igreja. Isso é algo que e não estou falando de política aqui não, tá, irmãos? É algo que qualquer um que lê um livro de história vai saber disso. Mas tirando isso, irmãos, aqui no Brasil nós vivemos uma paz. Vivemos uma paz, irmãos. Os demais cristãos hoje, irmãos, vivem uma vida muito tranquila. Vivem uma vida muito serena, muito pacata, irmãos. Quando às vezes são notados. Quem me desculpa, tem muitas vezes que nós somos cristãos que não somos nem notados. Nós somos cristãos que na nossa vizinhança ninguém nem sabe que a gente é cristão. A gente não faz diferença nenhuma. Como o nosso pastor antigamente falava, aqueles cristãos 007. É agente secreto. É de um dia encontrar na igreja, nossa, você é crente. Estou descobrindo agora que eu te vi na igreja. Mas você se comporta como o mundo, age como o mundo, fala como o mundo. Eu não vejo luz, eu não vejo boas ações, eu não vejo boas obras em você. Não fazem a menor diferença onde estão. Não são propagadores do Evangelho, não são luz, por isso que as trevas não se incomodam. Hoje os grandes pregadores, irmãos, que se levantam, principalmente dentro da nossa nação, eles se tornam o quê? Eles são perseguidos, eles são, condenados à prisão, risco de morte. Não, irmão, eles se tornam celebridades. Eles ganham milhões de seguidores no Instagram, nas redes sociais, se tornam popstar. Acabam ganhando granas, horrores de dinheiro, para ter uma palestra, para dar uma palavra, são convidados nas grandes igrejas, exigem grandes cachês. É isso que são hoje os grandes pregadores dentro da nossa nação, e não só nossa nação, os Estados Unidos também. Isso tem alguma coisa a ver com os apóstolos que eu disse aqui? Que um morreu sem ar numa cruz, o outro foi morto a fio da espada, o outro foi martirizado. E eu não terminei. O apóstolo Paulo, depois de ter sido preso, passado por tudo aquilo, irmãos, ele morreu perdendo a cabeça. Nero mandou ele ser decapitado. Hoje não tem nada a ver, irmãos. Quem diria hoje, o apóstolo Paulo no Instagram, fazendo as lives, fazendo propagandas, não tem nada a ver, irmãos. Não que você não pode ter o Instagram, não que você não pode usar como ferramenta, pode e deve, já que você tem que use como uma ferramenta de propagar o Evangelho, sim. Hoje nós não devemos ser estrelas, irmãos, devemos ser luz, mas querem ser estrelas, querem ser famosos. Totalmente ao contrário que os apóstolos viviam. Eu vou chegando ao final, gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente. Em continuação ao Sermão do Monte, irmãos, se vocês forem continuar no Mateus 5.
Senhor Jesus, Ele vai lá e diz assim, eu vou ler para vocês, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 34, irmãos, vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não que terminou aqui o Sermão do Monte, tá, irmãos? Mas era uma continuação das bem-aventuranças. Quem ainda não fez a EBC, irmãos, nós dividimos em versículos, em capítulos, as Bíblias, para ficar mais fácil para a gente estudar. Mas no original era tudo uma coisa só, tá? O Senhor Jesus não parou naquela hora que Ele estava pregando, Ele falou, encerra aí, põe um ponto final, agora abre agora um novo estudo, um novo esboço, não. E o Senhor vai lá e fala que é a igreja, que nós devemos ser sal da terra, irmãos. O sal, irmãos, ele é antisséptico, ele inibe a decomposição. O sal, irmãos, ele dá sabor. O sal, irmãos, ele provoca a sede. Mas para que ele seja útil, irmãos, ele deve ser conservado. Porque depois que ele perdeu, irmãos, a sua utilidade, o destino dele é ser lançado fora, no lixo. O Senhor nos chama, irmãos, para sermos bem-aventurados? Sim. Para sermos abençoados e felizes nele, sim. Para sermos, ó Deus, ó Pai, totalmente plenos nele, sim. Mas também que possamos ser sal, irmãos. Se o mundo hoje está podre, que nós não estamos sendo sal para conservar. Se o mundo hoje, pode ser até falar que o mundo hoje está cinzento, hoje não tem gosto. Quem era para dar sabor aqui no mundo era nós, a igreja. Se o mundo hoje não está sem fome, sem sede, pela presença de Deus, era nós que deveríamos causar sede. A igreja está dormindo, a igreja está ociosa, a igreja está, irmãos, sonolenta. De novo, irmãos, como eu disse na semana passada, não se contente apenas com o papel de ser ovelha, mas de ser igreja, e é o ano de sermos igreja. O Senhor Jesus, na continuidade, Ele diz que nós devemos ser luz, luz é o símbolo da verdade, luz, irmãos, é o símbolo de pureza, é símbolo de vida, é símbolo de direção, é um símbolo de alerta, é um símbolo de calor. Nós devemos ser luz no mundo, a luz habita em nós, a luz nós irradiamos, nós refletimos a luz dele em nós. Se existe a luz do Pai em vocês, devemos refletir essa luz. Se o mundo está em escuridão, irmãos, está em trevas, nós não estamos sendo luz. Se o mundo está sem direção, nós não estamos sendo para eles farol. Se o mundo hoje é uma mentira, irmãos, nós não estamos sendo verdade. Está faltando nós como uma sinalização de alerta, aqui não, perigo, se afaste. A luz, irmãos, como o sol, ela não simplesmente ilumina, mas ela aquece. Se o mundo hoje está frio pela presença de Deus, que nós sejamos o aquecedor, irmãos. Se levante e coloque de pé, igreja. Gostaria aqui nessa noite de encerrar esse sermão que iniciou na semana passada. Bem-aventurados, irmãos, bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, irmãos, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque por ele serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque dele alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados foi sós, que por causa dele, da sua palavra, do seu evangelho, for perseguido, irmãos.
seu é o reino de Deus. E só para finalizar a pregação de hoje, seja sal onde você estiver, seja luz onde você estiver. Diz a palavra de Deus que o mundo, ele anseia a manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia, irmãos, pela manifestação dos filhos de Deus. E aqui eu estou olhando para os filhos de Deus. Aqui eu estou olhando para os ministros do Senhor. Vem, Senhor, ó Deus, ó Pai. Vem, Senhor. Aleluias. Feche os seus olhos. Apresente os seus corações diante de Deus. Peça para o Senhor sondar o seu coração se não existe nenhum caminho mau, como o salmista ensina, irmãos. Senhor, se houver algum caminho mau no meu coração, remova, meu Pai. Eu quero me apresentar diante de Ti com mãos limpas e um coração puro, ó Deus. Eu quero ser um pacificador, ó Pai. Oh Senhor, eu quero ser chamado filho de Deus. Santo Espírito Deus, eu quero que por sua causa, por sua justiça e por sua palavra eu seja o perseguido.